Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao Abba Pai Todo Dia. Hoje nós vamos fazer uma reflexão que se encontra em 2 Reis, capítulo 5, versículo 2 ao 5. É uma passagem conhecida no meio cristão, né? É a passagem de Naamã, mas ela nos traz algo que às vezes passa de uma forma muito sutil. Às vezes a gente perde de aprender algo que quando a gente lê a palavra muito rapidamente, quando a gente não medita como a gente deve meditar, porque, como eu sempre falo, a ordem não é ler a Bíblia, a ordem é medita nela de dia e de noite. Claro que intrínseco está aí o ler, né? Porque para você meditar você tem que ler. Mas era Jesus, né? Deus nos ensinando que a palavra não é feita para ser lida, mas para ser meditada e praticada. Tá bom? Vamos lá. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. Qual que é a situação aqui? Israel, ela tinha sido dominada, ela tinha sido vencida e passou a ser cativa dessa nação, né? A nação da Síria. E nesse meio campo aí, tinha uma menina que ela foi levada cativa, né? Para casa desse homem aí. Ele era um comandante do exército do rei de Arã. Olha lá o que o texto diz, Naamã, comandante do exército do rei de Arã, era um homem importante para o seu senhor e bastante respeitado, pois por meio dele o senhor dera a vitória a Arã. Mas esse guerreiro valente sofria de lepra. Então você imagina, o cara era um general, o cara era um comandante de um exército, ele era responsável por ter dado vitória a uma nação. E nesse meio campo aí, eles levaram essa menina cativa e essa menina começou a servir a mulher de Naamã. Naamã era um cara respeitadíssimo, imagino eu, Naamã lá no seu dia a dia, com aquelas armaduras, com aquela roupa toda fechada. Talvez a sua lepra não era exposta, talvez sim. A verdade é que Naamã era um cara muito respeitado. Mas eu fico imaginando Naamã chegando na sua casa, entrando dentro do seu quarto, começando a tirar sua armadura, tirando ali os seus trajes, né, de combatente. Você imagina aquela lepra, porque se você já leu sobre lepra, se você já viu, é uma doença que ela, em alguns casos, nariz, cartilagem, desfaz, né? A pessoa perde o nariz, perde a orelha, essas partes de cartilagens, em alguns lugares assim a pele se solta com carne. Era uma doença terrível, é uma doença terrível até os dias de hoje, né? Só que só é dado outro nome para ela. Então você imagina esse homem, um líder, um comandante de um exército, todo honrado, né, todo respeitado, mas ele tinha essa lepra. E nesse meio campo aí, nesse contexto de que essa menina foi tomada cativa e levada para casa dele, ela viu Naamã passando por isso, e a reflexão tá no que essa menina fez. É o centro do que eu quero refletir hoje. Concorda comigo que essa menina tinha todos os motivos para odiar essa mulher, para odiar esse Naamã? Ela tinha esses motivos, ela foi levada cativa para aquela terra, ela foi tirada dos seus pais, muito possivelmente, dos seus irmãos, dos seus amiguinhos, da sua terra natal. E olha que o povo israelita, olha que esse povo tinha um quê com a sua nação assim muito, muito forte. Uma ligação com a sua pátria muito forte, uma consideração por sua pátria muito forte. Eles eram ensinados, né, desde criança a essa questão. Então, você imagina a cabeça dessa menina? Se fosse eu, se fosse você, eu não sei não, eu acho que a gente ia odiar esse cara, hein? A gente ia dar um jeito de tentar matar ele. Mas nós aprendemos muito com essa menina. Aprendemos que nós não devemos guardar rancor, nós devemos entender situações que acontecem nas nossas vidas, e quem fica sem liberar perdão, quem fica com ódio no coração,
Quem sofre não é quem fez isso para você, mas é você que carrega esse sentimento no coração. E essa menina é um grande exemplo para nós, porque no versículo 3 diz assim, ó, um dia ela disse à sua senhora, se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Ela viu o sofrimento de Naamã, ela passou a ver ele não com os olhos de alguém que o tomou do seu lar, mas como um homem digno de misericórdia, como um homem que também poderia receber a bênção do Senhor. E nós temos que ter esse mesmo olhar, essa mesma perspectiva. Sabe aquela visão, sabe aquela palavra que Deus nos ensina de que nós fomos perdoados de tão grandes pecados e quando pecam contra a gente não quer perdoar? É mais ou menos o que está aqui. Sabe quando a gente olha, eu vou até contar para vocês uma experiência. Uma vez, no início da minha fé, o Senhor me conduziu a fazer um evangelismo noturno, era meia-noite e pouco, não sei que hora que era exatamente, e eu estava numa igreja, e eu era alguém bem religioso ainda, aprendi a ser religioso, e eu saí para evangelizar de bicicleta na época, sozinho humanamente falando, e eu fui evangelizando, um gari na rua, umas pessoas varrendo rua, uma pessoa ou outra, achei um nóia, achei um bêbado, enfim. Mas teve uma hora que eu passei na frente de um bar, que eu sabia que esse bar era uma zona. Vou falar zona que vocês entendem. Quando eu passei ali na frente, que eu pensei em entrar, eu também pensei logo em seguida, o que eu vou fazer aqui dentro? Tô doido. E se alguém vê eu entrando aqui? Quando eu pensei isso, o Espírito Santo falou dentro da minha mente, do meu coração. Quem necessita de médico? São os sãos ou os doentes? Na hora eu entendi o recado, voltei, entrei dentro desse prostíbulo, dessa zona, né? E comecei a pregar. Tinha acho que 3 mulheres ali, e Deus me deu ali uma autoridade, uma convicção, e eu preguei a elas. Eu sei que foi coisa muito rápida. Quando eu terminei de pregar, uma estava chorando, uma reconciliou com Jesus, a outra aceitou a Jesus como Salvador, e eu saí dali, não sei o que foi feito dessas mulheres, não sei. Eu sei que ali Deus falou com elas poderosamente, o poder de Deus se manifestou. Se eu não tivesse essa visão de que quem precisa de médicos são os sãos, hoje que Deus tem me feito alguém um pouco melhor, hoje que Deus tem transformado o meu viver, o meu interior, eu estou ainda, todos estamos sempre em um processo de regeneração, de transformação, eu poderia muito bem, hoje, como muitos fazem, depois de Deus transformar, tirar lá da lama, olhar para os outros talvez com altivez, olhar para um pecador, para um drogado e com, não, esse cara é drogado, vou falar com ele não. Ou alguém que me faz algum mal e eu desejar o mal para essa pessoa. Não é isso que Deus espera de mim e de você. Deus espera de nós uma verdadeira transformação. Deus espera de nós um coração misericordioso. Deus espera de nós que nós amemos as pessoas. E essa menina vivia exatamente isso. Foi como eu disse aqui, repito, ela tinha muitos motivos para odiar Naamã e a mulher de Naamã, mas ela viu a dor dele, ela viu o sofrimento, ela se compadeceu e ela deu um conselho para ele. Ela disse ela disse para essa mulher que era a patroa dela, falou: ó, se o teu marido procurasse um profeta que tem lá na minha terra, ele ia ser curado da lepra. Ela não destilou ódio, ela não pôs para fora, imagino eu que ela tinha dentro de si luta assim. Poxa, mas esse cara me levou cativa, esse homem me tirou da minha terra. Imagino eu que existia sim esse conflito dentro dela, só que ela não deixou o mal vencer. Ela venceu o mal com o bem. E depois que ela deu esse conselho para essa mulher contou logicamente para Naamã. O que Naamã fez? Naamã foi falar com o rei, falou: ó, tem uma menina lá que falou que existe um profeta na terra dela que pode me curar. O rei falou: não, então vai, eu vou dar carta a você, para que você dê ao rei de Israel, e contando que a sua visita é por causa disso e tal. A Bíblia fala que Naamã chegou lá e o profeta nem recebeu ele, o profeta falou para o servo dele, falou: vai lá e fala para ele lá, Geazi, falou para Geazi. Geazi era o servo do profeta ali, né, o aprendiz de profeta. Falou para Geazi assim, falou: ó, vai lá e fala para ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. E o Naamã ficou bravo, por quê? Porque ele era um cara poderoso, ele era um cara respeitado, as pessoas tinham
não quero usar um termo pejorativo que eu falaria numa hora dessa, mas as pessoas iriam ali ficar puxando a sardinha dele, vamos dizer assim, sabe? E o profeta nem deu moral. O profeta falou, não, fala para ele lá no Jordão e mergulhar 7 vezes e pronto, que ele vai ser curado. E ele ficou indignado, e ele queria voltar para sua terra, falou, não vou lá nada, não. Mas aí o servo desse Naamã falou para ele, falou, Senhor, se ele tivesse pedido algo difícil, você não ia fazer? Pô, ele pediu algo tão simples, ele pediu para você mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, só isso. Naamã não queria, porque além dele não ter sido recebido pelo profeta, o Rio Jordão era um rio sujo aos olhos, era um rio turvo. E ele falou, quantos rios lá na nossa terra é muito mais límpido, né? Muito mais limpo, muito mais bonito do que esse. Mas ele ouviu esse homem, mais um homem que deu um conselho bom, né? Mais um servo que amava o seu senhor e tinha por ele compaixão como homem que ele era. E o texto diz que ele mergulhou 7 vezes e na 7ª mergulhada ali, no 7º mergulho, ele saiu com a pele como de um bebê e ele realmente foi curado. Então qual que é a lição que Deus nos traz hoje? Independente do que fizeram a você, independente das dores que fizeram em você, independente das marcas, das traições, das injúrias, vamos aprender com essa menina a amar e desejar o bem para as pessoas, independente do que essas pessoas fizeram a nós, porque foi exatamente o que Jesus fez como exemplo e é exatamente o que ele ensina para que nós venhamos a praticar para a gente fazer, que é amar o nosso próximo como a nós mesmos, que é amar os nossos inimigos, aqueles que se colocam como nossos inimigos. Que essa menina seja um sinal na minha vida e na sua vida para que você aprenda que o perdão é necessário para você que quer viver uma vida na presença de Deus, na presença do Pai. Que você entenda, o perdão é necessário, o amor é necessário. Ele é fruto de um relacionamento de uma pessoa que encontrou em Deus o perdão de todos os seus pecados e mais do que isso, encontrou um amor maior. E tão grande ao ponto da gente abandonar tudo que a gente precisa abandonar para servir a esse Deus. E ao ponto da gente entender que esse Pai, esse Deus quer que a gente ame da mesma forma como Ele nos ama. Amém? Fica com essa reflexão. Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus.